Vamos lá. Deus abençoe você também. Amém, amém. Tamo junto. Ó, tem a primeira pergunta aqui, ó. Diante da desvalorização do real frente ao dólar, é possível afirmar que as exportações brasileiras irão compensar ou amenizar o prejuízo causado pelo coronavírus? Galera, presta atenção. Olha, o pessoal está aí empolgado por conta de que as exportações brasileiras vão fazer com que nossos produtos, os itens produzidos aqui no Brasil, tenham maior competitividade no mercado internacional. Só que a gente tem que ter uma ressalva com relação a isso. Qual é a ressalva que a gente vai fazer? De fato, com o real desvalorizado frente ao dólar, os produtos que são fabricados aqui no Brasil ou que vêm do nosso setor primário vão ter maior competitividade, porque chegam mais baratos no mercado estrangeiro, já que tudo é cotado basicamente em cima do dólar. Porém, os principais produtos que nós exportamos são grãos e carnes, commodities, matéria-prima, e estão com preço desvalorizado. É o primeiro ponto, é o primeiro impacto. Então, essa compensação é em partes, porque o preço não está elevado como outrora. Eles estão desvalorizados. Há pouca procura desses itens no mercado internacional, diante das incertezas geradas pela crise. O outro elemento importante que a gente tem que considerar é que tudo que nós utilizamos no nosso setor agrícola, máquinas, defensivos agrícolas, toda espécie de insumo, nós compramos em dólar. Então, encarece a nossa produção. O custo da nossa produção aumenta. Os itens básicos, fundamentais, os principais da nossa plataforma de exportação estão desvalorizados e acaba gerando mais prejuízo do que lucro, se a gente for parar para pensar. O outro elemento importante que a gente tem que ter cuidado é que se aumentar demais as exportações, alguns itens vão ter pouca oferta aqui no nosso mercado, o que pode levar o preço deles para o consumidor final. Então essa é a primeira dica importante que vocês têm que estar ligados com relação a isso, para não ir nesse oba-oba. Principalmente você, vestibulando, que pode vir fazer uma prova e na redação ver uma temática como essa, tem que ter argumento para poder debater esse tema. Os principais itens de exportação do Brasil são commodities, matérias-primas, e tem cotação internacional. Estão altamente desvalorizados. De fato, o real está desvalorizado frente ao dólar. Porém, na contramão disso tudo que nós importamos de insumos acaba se elevando, o que encarece o custo da nossa produção. O setor agrícola é quem mais responde pelas exportações do Brasil. Há mais ou menos 30 anos, a política econômica que o Brasil adota tem nos desindustrializado. E isso é um problema que nós estamos colhendo as consequências agora, tá certo? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais isso aí. Vamos lá para o primeiro tópico que eu separei aqui para falar para vocês, que é o que é a pandemia do coronavírus. Galera, atenção, atenção. O que é a pandemia do coronavírus? Primeiro, esse nome pandemia não é tão comum do grande público. Porém, para a gente poder entender pandemia, a gente vai fazer uma escala. Primeiro vem um surto, e o surto, vocês devem saber, começou na província de Yuan, na China. O surto ele se caracteriza por vários focos de uma doença numa determinada área, num local específico circunscrito, correto? A partir do momento que outras áreas do país sofrem também com a mesma doença, ele sai da escala de surto e vai para a escala de epidemia. É o que a China estava vivendo há 30, 40 dias atrás, a epidemia do coronavírus. Tem também um outro termo chamado endemia. A endemia ela não tem nada a ver com a quantidade de infectados, mas a endemia ela refere-se à frequência com que uma doença acomete uma região específica. Então, a doença endêmica daquela região. Por exemplo, aqui para nós no Brasil, febre amarela na Amazônia. É uma doença endêmica, porque ocorre com mais frequência naquele território. E não tem se espalhado para outras áreas do país. Então, isso é a endemia. A pandemia, pan significa toda. Então, pandemia é quando se espalha pelo globo.
E aí já gera uma preocupação maior. E é o estado que nós estamos vivendo agora do coronavírus, o estágio de pandemia. Há cerca de 8 dias, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou o coronavírus como uma pandemia. Então fiquem atentos, né? Então, eu descrevi para vocês o que é surto, epidemia, endemia e pandemia, para poder não fazer confusão na hora da prova. Vamos lá. Essas bancas gostam de pegadinha e a gente tem que ficar atento com relação a isso, tá certo? Galera, eu falei que o tema da nossa live seria coronavírus e a economia. E quero agradecer a cada um de vocês que votou na nossa enquete, no Notícias Concursos, e escolheu o tema. Foi bem acirrada a disputa. A outra temática foi as migrações internacionais, que momentaneamente está esquecida dos meios de comunicação, mas está aí, está rolando. A todo instante, fronteiras são ultrapassadas por pessoas que fogem de países em guerra, ou pela fome, ou por perseguição política, e buscam uma vida melhor em países mais desenvolvidos. Então, quero deixar aqui registrado um compromisso que eu vou assumir com vocês, de que logo depois dessa live aqui do Coronavírus e a Economia, a gente vai organizar, muito em breve, uma live especial sobre as migrações internacionais. Inclusive, vai vir um material muito bom, quente, fresco, do Céu a Questões aí, logo, logo, discutindo essa temática, tá certo? Daqui a pouco, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá bom, galera? Então, onde começou e como os governos têm atuado? Olha, outro ponto importante. Onde começou e como os governos têm atuado no trato com o coronavírus? Atenção. Começou na China, você não pode esquecer. Vai cair lá na sua prova para você marcar. Qual é a alternativa? China, província de Wuhan. Os primeiros focos do novo coronavírus foram registrados lá. E como é que os governos têm lidado com isso? Bom, a China sabe que é um país que a população trabalha bastante, pouquíssimos feriados, e teve que encarar essa nova realidade. A população passou a ficar mais tempo em casa, o governo proibiu algumas aglomerações, o feriado do Ano Novo Chinês, que é o grande evento do país, de certa forma foi prejudicado pela incidência do coronavírus. E o que foi feito na China tem se espalhado por outros países, tá certo? Itália e mais recentemente agora a Espanha também estão adotando a mesma medida de quarentena da sua população. E isso, de imediato, já gera um impacto econômico. Se as pessoas saem menos, a questão do lazer, bares, comércio, fica tudo prejudicado. E eu estou falando de dinheiro. O dinheiro para de circular. Muitas economias já estavam combalidas, com deficiência, antes do coronavírus. Então, o coronavírus, para muitas economias, muitos países, veio para jogar mais uma pá de terra em cima dessa situação financeira degradante que alguns países viviam. Alguns países da Europa, principalmente, que ainda estavam sofrendo ou tentando se recuperar com a crise de 2008, 2009, veio agora o coronavírus e esses países ainda não haviam colocado o pescoço fora d'água para dar um respiro diante dessa situação. Temos uma pergunta aqui. Há um percentual para caracterizar uma pandemia? Ótimo, pergunta de Nayara. Muito bem, Nayara. Nayara, na verdade, um percentual exato para caracterizar uma pandemia não existe, certo? O que existe é a escala dele no espaço. Quando a gente fala de surto, o surto está circunscrito a uma determinada região. A epidemia, ela também está circunscrita a um determinado país, onde várias regiões do país sofrem, são acometidas com a mesma doença. Endemia é quando a doença é específica em um determinado local. Aí não envolve a frequência. Mas a pandemia é quando o globo, o planeta de uma forma geral, ele sofre com essa patologia. No caso do coronavírus, nós estamos percebendo que principalmente os países do hemisfério norte, que estão no inverno, estão sofrendo mais com o coronavírus. E vale ressaltar ainda que não existe apenas um coronavírus, Nayara. Existe uma família de coronavírus. Ainda estão investigando para saber se o mesmo
coronavírus da China é o mesmo que está lá na Itália, porque é uma família de vírus. Então, eu espero que tenha respondido sua pergunta nesse sentido. Pandemia refere-se à frequência, à incidência dele no espaço, a escala dele, a escala que ele atinge no espaço. E pan é toda a Terra. Pandemia você só pode utilizar quando envolve o globo terrestre como um todo. Se fica em 1 ou 2 países no máximo, a gente não pode caracterizar de pandemia, apenas de epidemia, tá certo? Obrigado pela sua pergunta, Nayara. Mas vamos dar continuidade aqui. A China, a gente sabe que é um governo, uma ditadura do Partido Comunista. E é mais fácil para o governo da China estabelecer um toque de recolher, impor uma quarentena, mesmo que o governo esteja agindo para proteger a população, porque já é uma prática daquele país. Política de partido único, não tem oposição, então fica mais fácil para eles atuarem dessa forma. Quando você parte para países ocidentais, com longa tradição democrática, e impor a essas pessoas, olha o detalhe, impor a essas pessoas que elas não devem sair de casa, é incomum isso. Não é tão frequente ações como essa em países de democracia mais longeva, como França, Espanha, Itália, Alemanha. Então, chama a atenção de vocês para esse detalhe. Mas o que foi feito na China tem sido até agora a melhor ação que foi adotada pelos governos. É segurar a população dentro de casa e retardar ao máximo a propagação desse vírus pela população, certo? Vamos lá que tem mais perguntas chegando aqui. Olha, este vírus, olha galera, uma questão polêmica aí, ó. Olha uma questão polêmica aí. Este vírus pode ter sido feito de forma proposital para prejudicar a economia dos países? Pergunta de Marcos Costa. Olha galera, é complicado. A gente sabe que existem armas biológicas. Afirmar que uma nação A ou nação B vai usar essa arma biológica para se beneficiar é complicado. A gente teria que ter provas, bases, subsídios. O que não faltam são conjecturas aí. Tem gente dizendo que a culpa é da China, tem gente dizendo que a culpa é dos Estados Unidos para prejudicar a China. Então, a gente não vai entrar nesse fla-flu aqui. O que a gente vai discutir é o preto no branco. A gente não vai trabalhar com ilações nem com achismo. Eu peço que vocês compreendam. Isso aqui é uma live, tem gente do país inteiro, tem gente de Portugal participando. Eu não vou aqui ser leviano, e afirmar que é uma arma biológica, é um ataque biológico sobre essa nação ou sobre aquela nação. Então vamos ter cuidado com relação a isso. Até porque o foco aqui é preparar você para ser aprovado no seu concurso, no seu vestibular, no seu Enem. Tá certo, galera? Então, preto no branco. Vamos voltar aqui para os nossos tópicos, tá certo? Vamos lá. Galera, outro ponto importante que diz respeito à demografia. Muitos países estão trabalhando da seguinte forma. Observem o que eu vou falar para vocês. 80, 15, 5. Essa expressão tem sido usada por muitos países. Vou repetir, anote aí no seu caderninho. 80, 15, 5. Eu vou explicar para vocês. 80% das pessoas que serão infectadas pelo coronavírus não sofrerão nenhum tipo de agravamento de saúde. Apenas um leve resfriado, uma pequena coriza, uma leve dor de cabeça, nada além disso. 80% das pessoas, o vírus chegará de forma leve. Para 15% das pessoas, o vírus vai se tornar um pouco mais forte, podendo desenvolver uma pneumonia, precisando de um pouco mais de força nos medicamentos, mas não vai chegar a óbito. Mas para 5% da população que será acometida pelo coronavírus, os casos serão muito graves, precisando de internamento em UTI. E esse aqui é o grande problema. Mas, professor, se apenas 5% das pessoas vão ser infectadas, não é muito alarde, não é muita fumaça para pouco fogo? Atenção!
5% de 100 são apenas 5 pessoas que precisarão de UTI. Mas 5% de 1 milhão de infectados são 50 mil pessoas que precisarão estar na UTI. E país nenhum do mundo, por mais desenvolvido ou rico que seja, tem seu sistema de saúde preparado para atender um número grande de pessoas infectadas de forma grave. Então, o objetivo dos governos, no primeiro momento, não é proteger você, cidadão, trabalhador, concurseiro que está me assistindo agora. O objetivo desses países é proteger seus sistemas de saúde. Porque entraria em colapso. Entraria em colapso se, por exemplo, 10 milhões de pessoas fossem infectadas. 5% de 10 milhões num país de 40 milhões de pessoas, por exemplo. É muita gente. É muita gente infectada. Então, os governos eles têm procurado retardar ao máximo possível o prazo desse contágio, para que seus sistemas de saúde se adequem, se preparem para, aos poucos, lidar com os casos mais graves. Esse é o grande X da questão. Há um número baixo de pessoas. E outro detalhe, o público mais vulnerável é o público de idosos. Pessoas com a saúde já fragilizada, que geralmente já vêm com algum tipo de patologia, e o coronavírus tende a agravar ainda mais o quadro de saúde dessas pessoas. E aí o detalhe que você tem que anotar. Gente, onde é que nós temos mais idosos no percentual da população? Me respondam. Nos países desenvolvidos. Então, a grande preocupação da comunidade europeia, onde a maior parte esmagadora dos países são desenvolvidos, plenamente desenvolvidos, é que no conjunto total dessa população tem muitos idosos, diferente de países em desenvolvimento, onde o número de jovens e adultos é superior. Nos países desenvolvidos, não. Há uma maioria esmagadora de idosos, baixa taxa de natalidade, elevada expectativa de vida, e o conjunto de idosos é muito grande nessas populações. Então imagine, se o público mais vulnerável é o de idosos, e essas nações desenvolvidas têm mais idosos na sua população, elas sofrem mais, nesse caso específico, com o número de pessoas infectadas de forma grave, tá certo? Não é que as nações em desenvolvimento não venham a sofrer com o vírus, elas sofrem também, mas o vírus, ele vai atuar de uma forma diferente, as consequências, principalmente econômicas, serão diferentes, tá certo? É bom registrar isso aí, dá uma anotada no seu caderno, olha direitinho o que eu falei, preste atenção, pontua, que vai cair na sua prova. Lembra de mim, lembra desse 15 de março, que vai estar na sua prova, tá certo? Boa tarde, tem gente chegando aí na live. Desculpa, pessoal, se não está dando para responder a todo mundo, é porque tem muita gente fazendo perguntas, agradecendo, mandando joinha. Então, de vez em quando, eu vou dar uma parada para estar agradecendo ao pessoal, fazendo leitura de algumas perguntas. A equipe também aqui está selecionando algumas perguntas que o público está mandando. Então, vamos lá, galera. Chama sua mamãe, seu papai, seu irmão, a vizinha. Vamos participar da live, tá certo? Mais uma vez aqui agradecer o site Notícias Concursos pela oportunidade de estar cedendo o espaço do Instagram aqui para a gente estar batendo esse papo com vocês no domingo à tarde, tá bom? E convidar vocês mais uma vez para seguir a gente no Instagram, @professorjorman. Tá bom, galera? Vamos lá participar. Valeu! Joinha para vocês também. William Januário, sucesso, obrigado. Olha outra pergunta importante aqui, ó. Que lições o Brasil e a América Latina podem tirar diante do caos econômico causado pelo coronavírus? Galera, atenção. A América Latina, o que eu falei do Brasil no início da live, que há 30 anos está com o mesmo modelo econômico, vale para a América Latina. Há 30 anos, o Cone Sul, principalmente, América do Sul, mas também o México lá na América do Norte, né, que envolve a América Latina junto com os países da América Central, há 30 anos, com raríssimas exceções, todos os países da América Latina têm adotado o mesmo modelo econômico. O que é que o senhor está dizendo, professor? Mas tiveram eleições, presidentes entraram, presidentes saíram. Como é que há 30 anos um continente inteiro está com o mesmo modelo econômico? O que é que o senhor quer dizer com isso?
Gente, eu quero dizer que o pessoal está perguntando isso aí, pedir a equipe para colocar o Instagram da gente aí, @professor Jorman. Coloca aí, por favor. A equipe da gente também está online, já colocou aí, obrigado, tá certo? @professor Jorman. Segue a gente lá no Instagram, tá certo? Obrigado. Pessoal, voltando aqui, há 30 anos, vou repetir, 30 anos, 3 décadas, final dos anos 80 para cá, nós, latino-americanos, temos adotado o mesmo modelo econômico. Por quê? Porque há 30 anos atrás, a China, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, como Malásia, Vietnã, a própria Índia, tinham um nível de industrialização igual ou inferior à América Latina. E o que foi que aconteceu nessas 3 décadas? Os países asiáticos, que eu acabei de citar, eles subiram, deslancharam, se desenvolveram, se industrializaram. A Índia hoje está numa corrida espacial forte, a China dispensa comentários, a Coreia do Sul, uma potência tecnológica. E a América Latina? A América Latina é a região do globo terrestre que mais se desindustrializa. Há 30 anos, entra governo, sai governo e as práticas são as mesmas. Há 30 anos, a América Latina vê suas indústrias fecharem, um processo de industrialização sem precedentes na história do planeta e cada vez mais dependente da exportação de matérias-primas. Qual é a lição que se tira? O principal parceiro econômico da América Latina, que é a China, parou um pouco a sua capacidade produtiva, interrompeu um pouco o seu fluxo comercial com outros países. E a gente sente diretamente o impacto dessa decisão chinesa. Então, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que se tivéssemos outras válvulas de escape, como durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, onde nós fizemos a política de substituição de importação, e estávamos passando também por uma crise econômica, essa da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, nós tomamos a decisão de nos industrializar. Foi uma alternativa que nós tomamos diante da crise. Hoje, ou há 30 anos, nós não temos isso. Quando eu falo de Brasil, se replica à América Latina. Somos altamente dependentes da exportação de matéria-prima. O problema não é esse. O problema é você não estimular outros setores da economia, sobretudo o setor de indústria, que é quem paga os melhores salários e que é quem impulsiona o processo de desenvolvimento de um país. Galera, eu queria também estar chamando vocês para acompanhar esse capítulo especial sobre a Ásia e a ascensão dela no século XXI. Índia, Coreia do Sul, China, tigres asiáticos, novos tigres asiáticos. Nós temos um capítulo especial na nossa apostila, Selva Questões. Dá um confere lá no Instagram ou no Facebook, Jorman ou Professor Jorman no Instagram ou Jorman no Facebook, tá certo? Vou pedir à equipe mais uma vez para estar lançando o nosso Instagram aqui para vocês acompanharem. A apostila é baratinha, questões inéditas, o material que tem lá vocês não encontram em lugar nenhum. As questões são inéditas. A gente tem essa preocupação de não colocar questões antigas, de Enem, de vestibular, de outros concursos. Nós elaboramos o nosso material de forma específica, inédita e feito com carinho especial para você que está nos acompanhando, tá certo? Vamos lá que tem mais perguntas. A equipe está mandando aqui perguntas, tá certo? Quais são as diferenças entre a crise de 2008 e a atual crise? Galera, atenção! A crise de 2008 a gente tem que lembrar que é um biênio, 2008 e 2009. A diferença é a seguinte, essa crise atual, é bom a gente descrever que muitos países já estavam combalidos, deficientes, ruim das pernas, antes do coronavírus, certo? Muitas economias já vinham ruim. Moedas desvalorizadas antes do coronavírus. O coronavírus veio para agravar a situação ruim que alguns países já viviam. É bom elencar isso. E ela tem esse elemento principal, né? O fato de uma doença ter se tornado uma pandemia global. Esse é o primeiro ponto e a principal característica da crise atual. A China, que foi o foco onde se iniciou
esses novos casos dessa doença, desse coronavírus, é o país que mais cresce no planeta, o país das maiores reservas internacionais do planeta, um comércio internacional feroz, sem comparação no planeta. Então, esta nação sendo acometida pelo vírus causa um revertério na economia do mundo todo, tá? Em 2008, a crise ficou conhecida, anota aí galera, anota, por favor, pega lápis, caneta e papel e anota. Desculpa. A crise de 2008 ficou conhecida como crise do subprime. Crise do subprime. Essa crise do subprime a gente compara ao financiamento de casas próprias aqui no Brasil. Semelhante ao Minha Casa Minha Vida. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os bancos, eles emprestaram dinheiro para pessoas que não apresentavam a real condição de poder pagar as suas hipotecas. Vou repetir. Os bancos, sobretudo americanos, emprestaram dinheiro para pessoas comprarem suas casas, mesmo que essas pessoas não apresentassem a real condição de poder quitar, de honrar seus compromissos. Aí veio uma série de calotes, série de inadimplências, que acabou afetando o setor financeiro dos Estados Unidos. Afetou o setor imobiliário, afetou bancos na Europa, afetou bancos na Ásia, afetou a indústria automobilística, ou seja, um efeito dominó, uma reação em cadeia. Então, as principais diferenças da crise de 2008 para a crise de 2020 são essas, mas também há semelhanças. Logo após 2008, 2009, a crise do subprime, vieram também epidemias. Vale lembrar, gripe suína, que depois ficou conhecida como H1N1, e um pouco antes, praticamente no mesmo período, a gripe do frango. Então, crise econômica e doenças contagiosas são comuns. A relação é muito próxima. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Para quem estava perguntando as questões polêmicas aí. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Crise econômica e doenças infecciosas. Mas vamos seguir adiante, galera. Tem muita coisa para a gente discutir ainda. Tá certo? O Wellington aqui está mandando um oi. Queria mandar um salve aqui, galera, especial, pedir licença a vocês. 2 amigos meus acabaram de se formar. Um em arquitetura, o Wellington. Outro em administração de empresas, Léo Oleclan. Então, queria estar dando parabéns aos 2 aí, sucesso na carreira. E tamo junto, valeu? Beleza! Galera, vamos lá. Conceição, é isso aí, minha amiga. Valeu, tamo junto. Estamos participando aí, todo mundo. Elton também tá na área. Valéria. Galera, eu vou pedir desculpa se eu não conseguir ler todas as perguntas de vocês, tá certo? Porque o pessoal realmente está participando. Estou muito feliz, muito contente. E é isso aí, tá bom? Vamos lá. Prejuízos mundo afora. O setor, ou um dos setores que mais vão ser prejudicados ou estão sendo prejudicados com o avanço do coronavírus é a aviação civil. Minha gente, imagine vocês, União Europeia, bloco econômico que serve de modelo para todos os outros no planeta. É o bloco econômico mais antigo do mundo. As legislações, as normas, as regras do bloco servem de exemplo para os demais blocos ao redor do mundo. Ásia, NAFTA, o próprio Mercosul. Eles se espelham na União Europeia para tentar fazer suas normas, suas leis, seus acordos. E a União Europeia, que era caracterizado por um bloco sem fronteiras, onde as barreiras foram derrubadas, lembra da sua aula de geografia no ensino fundamental e no ensino médio, falando de blocos econômicos? Então, vamos retomar ela agora. Então, a União Europeia, que visava fronteiras abertas entre os membros do bloco, está limitando o acesso de cidadãos de um país para o outro. Olha que contradição. No bloco que serve de modelo para todos os outros do mundo, é o primeiro a estabelecer barreiras, proibições. Olha a dica, preste atenção. A aviação sofre esse impacto diretamente porque globalmente falando, é o principal meio de transporte. Para que esses fluxos se intensifiquem da forma que estão, sem aviação seria impossível. E tem avião decolando de um país para o outro com menos de 10 passageiros. Olha o custo disso, olha o prejuízo disso. É muito grande. Mas, além disso, eventos esportivos mundo afora estão sendo cancelados. As Olimpíadas desse ano no Japão
Está ainda de stand-by o governo japonês, não sabe se vai prorrogar, se vai adiar, como é que vai fazer com relação às Olimpíadas. A Fórmula 1 já teve seu calendário alterado por conta do coronavírus também. A princípio, mudar a data das corridas que seriam realizadas na Ásia. Mas como o vírus está se espalhando para o mundo todo, não tem para onde correr. Os campeonatos europeus de futebol com portões fechados, aqui no Brasil também, jogos de futebol com portão fechado, sem torcida, os clubes também perdem renda. Então, um dos impactos que esse vírus tem causado na economia. Aviação civil, área de entretenimento, setor hoteleiro, a indústria do turismo como um todo, eventos esportivos, vocês podem pontuar, anotar isso aí. É muito importante, pessoal, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente liga a televisão, a gente abre o tablet, o celular, o smartphone, vê falar coronavírus, economia, economia, coronavírus. Parece que são irmãos siameses. E não fala de outra coisa. Eu estou dando aqui as deixas, as análises, as interpretações que a gente faz em cima disso. Não só da imprensa aqui do Brasil, mas de outros países também, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Olha, Anne Fabiane está perguntando aqui, será que a indústria farmacêutica, deixa eu descer aqui, terá vantagens? Olha, boa pergunta. No vídeo que antecedeu essa live, eu já havia falado sobre isso, tá certo? Mas vamos falar novamente aqui para tirar a dúvida de Anne e de outras pessoas que porventura também queiram saber. Pessoal, a crise atinge a todos, mas não da mesma forma. Anota aí, a crise atinge a todos, mas não da mesma forma. A gente vê bolsas ao redor do mundo cair, commodities terem seus preços reduzidos, principalmente o petróleo. Na contramão da bolsa, laboratórios que trabalham diretamente com a pesquisa para uma vacina contra o vírus, no diagnóstico de pacientes, viram suas ações subirem vertiginosamente. A venda de luvas, máscaras, álcool em gel, máscaras descartáveis, tem se ampliado assustadoramente. Então há quem lucre com toda essa situação. É um momento de hotspot, é um ponto quente para que essa indústria passe a lucrar. Então, não estou dizendo que ela tenha sido a causadora do vírus, mas para ela está sendo vantajoso que esse vírus perdure por mais tempo, porque ela pode aumentar sua margem de lucro. O que estão investindo na indústria farmacêutica, em laboratórios, para desenvolver uma vacina contra o vírus, vocês não fazem ideia. Ontem, lendo o The Washington Post, para preparar a live aqui, eu vi que o governo dos Estados Unidos já está liberando a pesquisa em seres humanos para que o processo de descoberta da vacina seja acelerado. Todo mundo aqui sabe que existe um protocolo para que essa vacina comece a ser comercializada. Primeiro faz teste em alguns animais, depois alguns roedores que têm os genes mais parecidos com os dos seres humanos, né? Primatas, para só depois serem testados em seres humanos. É todo um protocolo e isso muitas vezes demora anos. Quando o governo da maior potência do planeta fala acelera o processo, já pode quebrar o protocolo e testar em seres humanos, é porque eles estão preocupados realmente com o grau de nocividade que esse vírus pode estar causando. Muito boa pergunta, viu, Anne? Então a indústria farmacêutica, ela de fato, ela está lucrando. Observe na farmácia aí perto de sua casa, como é que está o preço do álcool em gel, das máscaras e luvas descartáveis. Amigos meus estão reclamando que o preço subiu assustadoramente. E se você for olhar a bolsa, as ações desses laboratórios também subiram e se ampliaram bastante. Então, boa pergunta, viu? Gostei realmente da sua pergunta, da sua participação. Valeu, Anny. O pessoal está pedindo para explicar mais uma vez a regra 80-15-5. Galera, quem não anotou, quem está chegando agora na live, pega aí que eu vou explicar a regra 80-15-5. 80-15-5. Essa regra, ela tem sido trabalhada, implantada, principalmente no governo da Espanha e no governo da Itália, tá certo? Países europeus. Então vamos lá, preste atenção e anote o que eu vou falar. Vou falar pausadamente para que vocês prestem atenção. A equipe passou mais uma vez essa pergunta aqui pra gente. Olha, 80, 15, 5. A soma desses números dá 100.
Então, 100% de infectados estarão divididos no número 80% dos infectados, 15% dos infectados e 5% dos infectados. A soma deles forma a totalidade. Para 80% das pessoas que forem infectadas pelo coronavírus, a doença será leve, branda, sem maiores desdobramentos, sem maiores problemas. Tá claro isso? Para 15%, a doença já vai ser um pouco mais séria, precisando de medicamentos um pouco mais fortes, podendo ocasionar uma pneumonia. Beleza. Agora, para 5% dos infectados, o coronavírus vai ser arrasador. Vai ser caso de ser internado na UTI. Esse é o prognóstico, essa é a análise que governos de países europeus têm feito, principalmente na Espanha. 80, 15, 5. E eu peguei e reiterei. A preocupação grande não é com os 95% que vão se recuperar naturalmente. O ciclo de um vírus da gripe são 7 dias, mais ou menos. A grande preocupação é com esses 5% realmente. E aí eu falei, 5% de 100, 5 pessoas. Mas 5% de 1 milhão de infectados são 50 mil pessoas. E aí eu disse, que país do mundo, por mais rico e desenvolvido que seja, tem condições no seu sistema de saúde de lidar com uma situação como essa? 50 mil pessoas precisando de vaga na UTI de forma imediata. É muito complicado, é muito difícil. Então eles trabalham com essa fórmula para poder tentar retardar o índice de infecção o máximo possível. Essa é a jogada. Então, 80, 15, 5. Se vier um texto na sua prova de concurso falando sobre esse número, sobre essa expressão, sobre esse termo utilizado, você já deve estar sabendo. Anota tudo direitinho e você vai estar um passo à frente da concorrência. Pode ter certeza disso. Aprovação garantida. Mas vamos lá, vamos dar sequência aí, galera. Outra coisa importante, capítulo à parte. 2020 é ano de quê? Ano de eleição. Mas não é eleição para prefeito aqui no Brasil, não. Eleição para presidente nos Estados Unidos. Galera, a gente sabe que as eleições americanas são um capítulo à parte, nos Estados Unidos e no mundo todo. Candidato pega a criança no colo, candidato vai para bandejão com seus eleitores, almoçar com o povo, abraça todo mundo, aquele contato com o eleitorado que é tão comum nas eleições americanas. Tá tudo suspenso, tá tudo proibido. Mudou. A campanha agora é virtual. Toda ela virtual. Muitos estados cancelaram as suas prévias. Galera, você não vai ver isso em jornal nenhum. Isso são análises, interpretações que a gente faz a partir da coleta de informação nesses vários meios de comunicação. Então essas leituras podem estar na sua prova em forma de questão. Presta atenção e anota. Muitos estados, a Louisiana, por exemplo, cancelou as suas prévias. Isso é bom para Joe Biden, que está na frente de Bernie Sanders na corrida do Partido Democrata para concorrer com Donald Trump. Por quê? Já que não vai ter mais esse contato com o público, a campanha ela vai se dar através do meio virtual. Para quem está na frente, é como se desse mais tempo dele permanecer na posição que está. E fica mais difícil para quem está em segundo lugar correr atrás do prejuízo. Então, um detalhe importante que a gente tem que notar. Outra relação que a gente pode estabelecer é a seguinte. Em 2008, Barack Obama e John McCain, que disputavam a eleição nos Estados Unidos para suceder George Bush, foram questionados o que fariam caso fossem eleitos para resolver as consequências que a crise de 2008 havia causado na economia americana. Promessas, ilações, conjecturas, eles disseram, para tentar convencer o eleitorado. Desta vez, o foco é a saúde. Atenção! Donald Trump, Bernie Sanders e Joe Biden. Bernie Sanders e Joe Biden estão disputando a preferência do eleitor democrata. E Donald Trump é o candidato republicano. Eles vão ter que responder como lidar com a saúde nos Estados Unidos. Um país onde 29 milhões de pessoas não têm nenhum tipo de seguridade de saúde. Não tem condições de pagar um plano de saúde.
como fazer com que 29 milhões de pessoas não sofram com o descaso de um governo que deixa livre o cidadão correr atrás do cuidado da sua saúde. Então, é um questionamento interessante, porque quem tem seu plano de saúde, quem pode arcar com médico, com remédios, para ele é indiferente. Mas para que 29 milhões de pessoas nos Estados Unidos que não tem nenhum tipo de segurança na área de saúde, é algo desolador. Então, 29 milhões de pessoas que, entre eles, tem eleitores, tem pessoas que realmente podem ser o fiel da balança na hora de escolher entre um ou outro candidato, tá certo? Então, confere isso aí. Com todos os defeitos, o nosso SUS, ele está aí, mesmo para as pessoas de baixa renda, né? Com todas as críticas que podem ser feitas ao SUS, mas é um modelo que atende a todos de forma indistinta, tá certo? Então, isso não existe nos Estados Unidos. Então, é um ponto que você deve observar e que você pode discorrer, interpretar, para você estar fazendo uma boa prova, caso caia essa temática, tá bom? Vamos lá. Agradecer a equipe aí, o pessoal está perguntando sobre a formação da gente. Muito bem. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos lá. O agronegócio brasileiro, o agronegócio no Brasil, a exportação. Como é que o agronegócio tem sofrido com a crise econômica? Para quem está chegando agora, falei no início da live um pouco sobre isso. Olha, galera, o agronegócio brasileiro, ou agrobusiness, ele se caracteriza por alta tecnologia, elevados níveis de investimento na produção agrícola ou agropecuária, certo? Boa parte do que é utilizado para fazer essa engrenagem agropecuária girar, funcionar, são insumos, desde máquinas a defensivos agrícolas, e eles são taxados em dólar. O que ocorre? Já que são taxados em dólar e o real está de sobremaneira desvalorizado em relação ao dólar, os custos de produção se ampliam. Em contrapartida, esses produtos têm alto nível de competitividade no mercado internacional. Eles chegam mais baratos para o consumidor estrangeiro. Porém, o preço deles está muito abaixo, está desvalorizado. Então não há uma grande compensação. O que existe são muitas incertezas ainda para saber como e para poder medir o impacto verdadeiro desse coronavírus na nossa economia. Quando eu falo nossa economia, não dá para dissociar o agronegócio, porque é o pilar central da economia do Brasil e quando a gente compara com a América Latina, os principais itens da exportação dos países latino-americanos vêm no setor primário. Então, um setor que merece respeito, merece toda a atenção e que ainda há muitas dúvidas e incertezas pairam no ar. As mesmas dúvidas e incertezas que fazem a Bolsa de Valores subir num dia e despencar no outro. Esse capital especulativo, essa dança das cadeiras na Bolsa de Valores que mexe com interesses mundo afora, né? Vamos lá. O pessoal está participando. Beleza, a galera está pedindo para salvar a live no final. Nathalie Sena. Certo, Nath? Vamos lá, vamos salvar. Nathalie Sena, um forte abraço. Joaquim também está na live aí. Vai ficar salvo? Vamos salvar sim. Vamos salvar no Stories do Instagram aqui. Vamos dar um jeitinho de disponibilizar ela para vocês depois, tá certo? Vamos lá. A indústria farmacêutica, que o pessoal estava perguntando. Já temos quanto tempo de live aí? O pessoal pode informar aí? 3h30 da tarde, 45 minutos de live, né? Tá um tempo bom. Lembrando que a gente começou às 2h30. Nossa live começou 2h35, por aí. A equipe está corrigindo a gente, recebendo o carinho do pessoal. Isso é maravilhoso. Domingo à tarde, a gente bateu alguns picos aqui de participação na live. Agradecer a vocês, certo? Dá um feedback aí, galera, tá certo? Manda perguntas aí pra gente. Tem mais pergunta aqui, a equipe tá providenciando aqui. O pessoal tá pedindo para mandar um abraço aqui, galera. Eu tô falando de Itabuna, sul da Bahia, tá certo? No bairro Vila Nália. Então, um abraço especial para os meus vizinhos aqui do bairro Vila Nália.
o Wellington, Léo, Nayara, seu Haroldo, pessoal aqui do bairro, tá certo, galera? Pessoal do Vila Nalha aí, salve aí. Pessoal também de todo o Brasil que está participando. Gente de Mato Grosso, Feira de Santana, na Bahia também, um abraço. Galera que está participando, pessoal de Uruçuca, Mônica, bem-vinda, minha amiga, tá certo? O pessoal está participando, gostando da live. A gente está aqui para aprender também com vocês, porque as perguntas que vocês têm mandado realmente estão muito boas. Valeu a pena realmente ter se preparado a semana toda, ter feito leituras, ter conversado com o pessoal da área de biologia para entender um pouco mais da dinâmica desse vírus, para estar oportunizando a você transformar informação em conhecimento, tá certo? A gente tem, daqui a pouco está chegando o final da live, mas ainda tem algumas dúvidas para tirar da galera. Tem um tema muito importante para a gente fechar com chave de ouro essa live. Navegante Santa Catarina, galera do Acre também está presente. Poxa, galera, muito valeu. Julie tá aqui parabenizando a live da gente. Um salve para Maceió, um abraço para a galera de Maceió, Piauí novamente. A galera do Piauí foi a primeira a entrar. O pessoal do Piauí realmente tá participando bastante. Valbernielson do Piauí tá aqui mandando um salve também, galera. Muito bom, viu? Muito bom. Jiquié, galera de Jiquié, Rubens Santana de Jiquié também está participando, Jiquié na Bahia. Então, tem gente até de Portugal participando da nossa live. É uma honra, é um prestígio muito grande. Agradecer mais uma vez ao site Notícias Concursos e pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, tá certo? Não custa nada. @professor Jorman. @professor Jorman. Segue lá no Instagram. Tem vídeos com link da apostila, tá certo? Selva Questões. Galera, são questões inéditas. O preço não existe. Não existe mais barato, gente. R$ 12,90. Questões de atualidades, fresquinhas. Entendeu? Questões inéditas próprias. Vai lá no link. Não conseguiu achar? Você acessa o Instagram, manda uma mensagem que nossa equipe vai te responder e vai te indicar como é que faz para adquirir o e-book Selva Questões, tá certo? Nós estamos aqui utilizando o Instagram do site Notícias Concursos, o maior site de concursos públicos do Brasil. É uma honra, um prestígio pra gente. Então deixa o salve aí, fala o que você achou da live, deixe sua dica, seu recado, sua pergunta, seu comentário. Joaquim está colocando aqui que a crise deve ser mais forte nos municípios que dependem dos repasses do governo federal. Os serviços fundamentais podem ser comprometidos. Muito bem, Joaquim, muito boa colocação. Há mais ou menos 2, 3 anos, o governo adotou uma nova metodologia, né? Uns 3 anos ainda no governo Temer, de 20 anos, onde os gastos públicos eles seriam um contingenciamento, né, de gastos públicos, como forma de reestruturar a economia do país, com a possibilidade do país cortar gastos, só que diante de catástrofes, né, de pandemias, tem que ter a mão do Estado, investimento público para proteger a população. E muito boa colocação do nosso ouvinte aqui, nosso telespectador Joaquim, falando principalmente os pequenos municípios, né, que dependem de sobremaneira de repasses públicos. O pessoal está querendo participar. O pessoal de Goiânia também está aqui. Muito bem, galera de Goiânia. Chapadinha, Maranhão. Muito bem. Muito bem. A galera está perguntando aqui várias perguntas. Galera, ótimo, Júlio. Valeu. Leandro Silva está dizendo aqui, comprou a apostila e recomenda. Valeu, Leandro. Brigadão. R$12,90. É isso mesmo. O pessoal está espantado com o preço. O pessoal não está acreditando no preço da apostila. Gente, a gente não está aqui para